Ordem bem dada evita a complicação? Sim. Mais que uma ordem bem dada, né? Uma instrução, uma orientação que leve à execução, à implementação, à ação na prática de uma forma correta, sem dúvidas, isso é muito bom. E depende de como é feita a comunicação, como é feita a orientação, como é a liderança. Um outro ponto é se todas as leis são castigos. A gente vai ver que não. Bom dia, boa noite. Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom. Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. A gente está no projeto do Likutei Sichot. Esse é o volume 34 de livros com discursos racídicos Sichot, do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashat Shoftim, é a Sirá de número 1 do volume 34. Então, na nossa Parashá, que tem o tema, né, o nome de Shoftim, que são traduzidos como juízes, a gente vai ver que tem uma discussão maior, brilhante, impressionante, muito útil do Rebbe, que nos ajuda a saber como se comportar, como agir do melhor modo nos nossos dias. Então, começa a Parashá falando Shoftim veshoterim titen lecha bechol sharecha, que vocês devem se dar, né, colocar, apontar, Shoftim e Shotrim. A tradução exata dessas palavras, o que são Shoftim, geralmente traduzido como juízes, e Shotrim como oficiais de justiça ou policiais, desperta a curiosidade dos vários comentaristas da Torá, que tem a necessidade de explicar o que é exatamente, a gente vai ver por que tem essa necessidade. Então, Urashi, por exemplo, fala Shoftim e Shotrim, ele explica Shoftim. Quem são Shoftim? São Dayanim, Aposkim et Adim. São juízes, né? Que Dayan é aquele que faz o Din, que o Din é o julgamento, a sentença. Então, são aqueles que decidem a sentença, que fazem o julgamento, né, na prática. E Shotrim são Arodim et Am Ahar Mitzvatan, que são aqueles que correm atrás, que forçam o povo, depois de serem ordenados a sentença pelos juízes, né, pelos Shoftim, e bota entre parênteses Makin Vekoftin, que eles batem e eles dão as chibatadas, Bemakel, com um bastão, Eretsuá, com uma correia, né, uma faixa, Adshikabelalav et Dina Shofet, até que eles recebam sobre si a sentença dada pelo juiz. Os comentaristas explicam por que Rashi acrescentou que Shoftim são juízes, geralmente é a tradução normal, né? Porque faz essa necessidade do Rashi ter que explicar, né, que eles definem a sentença, embora todos saibam que todo juiz define a sentença, é uma coisa normal. Então, eles explicam que é para poder esclarecer para a gente por que precisou falar ainda em Shotrim. Já tem Shoftim, que são aqueles que dão a sentença, porque tem Shoftim Veshotrim. Quem mais é esse Shotrim? São aqueles que açoitam as pessoas por ordem deles, dos juízes. Mas precisa entender, porque isso já foi falado na Parashat Devarim. Como está Devarim no começo do livro Devarim, logo no começo, no capítulo 1, verso 15, Vekar et Roshei Shiftechem, Anashim Achamim, e eu peguei os líderes das tribos, pessoas com sabedoria, Anashim Hamim, são os juízes, Veshotrim, Lishitechem, termina o verso falando, e eu peguei também Shotrim, oficiais para as suas tribos. O Rashi explica quem são esses Shotrim, tem que explicar aqui, não explica o que são esses Anashim Hamim, mas explica o que são Shotrim, são, eu defini sobre vocês, nomeei para vocês, para suas tribos, aqueles que dão as chibatadas e aqueles que batem com a correia de acordo com as sentenças. Então, eles amarram e açoitam por ordem dos juízes. Então, aqui o Rashi repete de novo
o que são Shotrim e se prolonga mais do que na explicação em Dvarim. Também tem algumas diferenças na linguagem do Rashi, que vai gerar a resposta brilhante do Rebbe. Muito impressionante, responde cada uma dessas questões. Seguindo as pistas, porque o Rashi já dá essas dicas que tem diferença. Né, por ordem dos juízes, né, que é Alpi Adayanim, e depois muda para Ahar Mitzvatam, por ordem dos juízes, depois deles ordenarem. Muda também, né, a ordem é Koftin e Makin, em Dvarim, e passa para Makin e Koftin. Né? O que vem primeiro? Das chibatadas ou amarrar. Depois, antes é só Retsuá, é só com a correia, e depois na nossa paraxá é usando o bastão e a correia também. Em princípio, segundo o Rashi, são dois tipos diferentes de Shotrim. Tem o oficial de justiça na parte da Varim e tem um agora na Parashá Shoftim. Na Parashá de Varim, os oficiais, os Shotrim, são aqueles que levam à prática a decisão do juiz. Aqueles que punem na prática, aqueles que implementam a decisão do juiz. Nossa Parashá, eles só convencem o réu a aceitar sobre si a sentença do juiz. Eles não implementam a sentença, mas eles só forçam para que cumpra a sentença, como pagar a dívida quando a pessoa está devendo, etc. E foi dada a sentença que tem que pagar, se eles não pagaram já por vontade própria. Por isso, em Devarim, eles primeiro amarram e depois dão as chibatadas. Né? Eles fazem a implementação para poder dar as malkut, as chibatadas depois. Enquanto que aqui já logo batem e depois prendem. Em Devarim, usa só as correias, pois é para malkut, que é para as chibatadas. Aqui usam também um bastão, e antes da correia, porque é como sinal de força, de persuasão para poder cumprir o que foi implementado já pelo juiz, pelo shofeta. A questão é por que no Pshito Shel Mikra, no sentido literal do Torá, para explicar esses dois tipos de oficiais, em Devarim e agora também de novo em Shoftim. Na Torá, no sentido literal, não é só o juiz que decide qual a sentença, shofeta. Ele também implementa a sentença na prática, como está no final de Balak. A gente tem Bamidbar, livro Bamidbar, Parashat Balak, capítulo 25, verso 5, que Moshe, Vayomer Moshe el Shoftei Israel, Moshe falou para o juiz de Israel, e ele fala que eles Hargu et Anashav Nismadim Beor, para os Shoftim, os juízes, irem lá e matar aqueles que estavam se curvando para a idolatria. E fica explícito no Rashi. O que é Hargu Ish Anashav? Kol Echad Memdani Israel, cada um dos juízes de Israel matava dois. Então chega à conclusão que os Dainei Israel, os Shoftim, os juízes, mataram 80 mil e 88 mil, 880, um número grande de idólatras dentro do povo. Assim como está também em Kitetse, sobre o castigo de Malkut. Veipilo a Shofet veikarro lefanav. Então, que o Shofet, ele que tem que fazer a implementação. Então, aqui não dá para dizer que os Shotrim são encarregados de implementar o que está incluído na função do Shofet. E já tem no começo para Shoftim, Titen Lecha. Você vai dar um Shofet para o povo. Então, esse Shofet, ele é encarregado de tanto dar a sentença, decidir a sentença, o julgamento, e implementar a ação na prática. Então, por que tem esse Shotrim agora aqui? Se já é incluído na função do Shofet, do juiz. E não é a mesma coisa que os Leshifterem, Shotrim Leshifterem, da Parashat Devarim. Lá não tem a função do Shofet separada. Inclui os dois, como aparece no verso seguinte. Vatsaver es Shofterem baetahi.
E eu ordenei os juízes naquele momento. Depois fala o Shoftem Tzedek, e eles vão julgar com justiça. Aqui o Rashi explica que os oficiais são só para ameaçar e forçar os que não querem cumprir. Mas então por que em Devarim, Rashi explica que fazem parte do que é atribuído ao shofet? Eles também fazem parte do que é normalmente do shofet, que é a implementação na prática. Por isso Rashi explica que Hashem nomeou os oficiais sobre a gente lá em Devarim, e não para os juízes, né? Veshotrim leshiterem. Rashi explica que eu nomeei eles para as suas tribos, para ajudar os juízes, né? Então são duas nomeações de juízes para o povo. Tem os Anshe Hamim Viduim, que são os juízes lato sensu, tem os Shotrim, que também são parte da função do juiz. Entende-se que na época de Moshe não tinha necessidade de um oficial que ameaçasse o povo, como vai ser agora de novo, quando Mashiach chegar, que é um juiz dá uma ordem bem dada e já está resolvido. Nossa paraxá, que é para todas as gerações, para todas as situações, precisa de oficiais, né, da ordem, da justiça. Pois não dá para confiar na ordem bem dada da época do Moshe e da época que está se aproximando da chegada do Mashiach, onde para um bom entendedor, meia palavra basta. Aqui tem que ser explícito. Então tem que ter alguém que vá lá ajudar o juiz para que seja implementado na prática e seja obedecido. Assim como está em Sanhedrin, na página 7 Beit, na Guemará, né, que fala sobre os instrumentos que o shofet precisa, né? Então ele tem que ter lá o bastão, e tem que ter a retsuá, né, a faixa, a correia, a chibata para bater, e tem também o shofar e também a sandália, que são usados para, né, a sandália, no caso de Halitzá, para o levirato, né, a mitzvah de Bum, e o bastão e as correias são para os oficiais, para o shotrim, que está incluído nessa função do juiz, que é o juiz tem que ter esses instrumentos que forçam o cumprimento da ordem. Assim como está também no Rambam, no Mishneh Torah, nas Halachot do Sanhedrin, justamente, e os castigos, que os Shoftim Eilu Adayanim Akvuim Bebeit Din. Os Shoftim são juízes que são fixos, que tem no Beit Din, né, no tribunal, e todos os réus, os acusados, passam na frente dele. E os Shotrim são aqueles que usam o bastão e a correia, e eles ficam junto, né, na frente dos juízes, e tem também nos mercados e nas ruas, né, e nas lojas, para consertar e fazer com que todos tenham boas midot e façam o que deve ser feito. Então são contadas como uma única mitzvah, que está separado dos dois, mas é uma mitzvah. Pois um depende do outro. Se não tem um, não tem outro. Se não tem shofet, não tem shoter. Se não tem shoter, se não tem oficial, não tem juiz. Se não tem juiz, não tem um policial. Tem que ter os dois. Não adianta um sem o outro. Mas é possível que tenha o julgamento e seu cumprimento sem a necessidade de oficial. Porque pode ser que o sentenciado, o réu, o acusado, obedeça e atenda normalmente. Se foi uma ordem bem dada, se foi bem, não é só ordem bem dada de se expressar bem, né? Faz sentido para ele percebe que é uma correção para alguma coisa que ele precisa ser corrigido. Não uma punição, não é um castigo, é alguma coisa que é para ele melhorar. E é preciso implementar todas as leis, e muitas leis não são punições, como a gente falou, nem toda lei é castigo. Então não tem necessidade do oficial. Então não tem essa necessidade de ter um choteiro para ter o chofete. Pode ter o chofete, o juiz, sem precisar do oficial para bater e para fazer com que aconteça e se obedeça à ordem do juiz.
o Rambam, Maimônides, explica que quando as mitzvot são um único assunto, então são consideradas uma só. Como exemplo, Tchelet Lavan, do Tzitzit, né, que é uma mitzvah só de Tzitzit. Mas aí se coloca a questão do Tefillin Shel Rosh, Tefillin Shel Yad, que são duas mitzvot separadas. Mas a verdade é porque são duas ações diferentes. Né? Colocar o Tefillin no Yad, depois do Rosh, são duas vestidas. Se veste do Yad, depois o do Rosh, da mão, do braço e depois da cabeça. Também a ordem deles são diferentes dos psukim. E o formato tem diferenças, né? Das 4 compartimentos e um só no da mão. E também um é colocado na cabeça e outro é colocado no braço. Então são duas mitzvot separadas. Aqui também o apontamento, nomeamento de Shoftim e Shotrim são duas ações e conteúdos diferentes. Eles têm funções diferentes. E volto então a pergunta com força, por que não são duas mitzvot separadas? Se os Shoftim, os juízes, são para decidir e proclamar a sentença, e os Shotrim, os oficiais, para implementar a sentença, então são somente duas mitzvot, dois assuntos, duas ações separadas. Mas quando vemos que o assunto dos juízes inclui a sua implementação também, é ordem bem dada ao ponto de que é feito, obedecido, faz sentido, é implementado também pelo juiz, é consequente, então os Shotrim, os oficiais, não são obrigatórios, são só para auxiliar que sejam obedecidos no caso onde não são. E no caso onde tem necessidade, porque tem algumas coisas que não precisa de castigo ou de punição ou de acompanhamento para ver se foram obedecidos. E se os Shoftim, os juízes, não conseguirem tudo sozinhos, e aí tem necessidade de ter justamente os oficiais. Então, são só uma parte no assunto, os oficiais, no assunto da saída do julgamento para a prática pelos juízes, pelos Shoftim, e não são obrigatórios. Concluindo, a mitzvah é Shoftim veShotrim titen lecha bechol sharecha, em todos os seus portões. O Shachar HaTorah explica que os portões das cidades também são os portões do corpo. A gente tem que colocar juízes e oficiais nos nossos portões, são os 2 olhos, as 2 orelhas e o nariz e a boca. Tanto na definição, como a gente falou, né, na ordem, como na implementação. Quando ela é bem dada, ela vai até a execução. Os oficiais de justiça precisam só quando o Yetzer, né, a vontade de fazer a inclinação para coisas negativas, está muito forte, então preciso quebrá-los, precisa chibatada e amarrar o Yetzer. A gente tem em Brachot, na página 17, Aleph, que Tachlit Chokhmah Teshuvah Masim Tovim, que o máximo da sabedoria é a Teshuvah e também Masim Tovim, é voltar para o bem e fazer coisas boas. Ela explica que Tachlit Chokhmah, que é o máximo da sabedoria, o principal da Torá é junto com a Teshuvah e as ações. Não é só estudar por estudar, mas também chegar na implementação, na execução. E se um aluno não chega na ação, tem uma falta. Não só que falta a ação, mas falta também no estudo que é anterior. Falta no juiz, falta na ordem bem dada. Falta na orientação, a liderança do que tem que ser feito sem precisar forçar. E completando, terminando, a gente tem a profecia de Shayau, logo no primeiro capítulo, que vão voltar os juízes como no começo e os conselheiros assim como no começo. E não lembra os oficiais de justiça e de ordem, porque não será mais obrigatório, não será necessário, porque o mal vai acabar para sempre. E só precisará dos Shoftim, dos educadores, dos legisladores, dos estudiosos, né? E cada um de nós estuda a Torá, cumprindo as mitzvot, sem precisar se preocupar com as coisas ruins, e a gente cresce de força em força, já com Mashiach, agora, now.